Põe o Yuri aí. Yuri da Silva. Amém, Pai. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar. Está, Pai. Pai do Senhor, Pai, a Pai do Senhor, amada Pode ir igreja, junto. glórias ao Rei Jesus. E quero contar, né, a minha experiência que eu tive com aquela satanista. Uma das vezes dessa, né, eu estava a fazer táxi do aplicativo da Bolt e subiu uma jovem de 30 anos. Subiu no carro e quando ela sobe, né, eu, quando comprei o carro, a primeira pessoa o pai teve, a primeira pessoa que teve contato com o carro foi o pai. Não sei se o pai lembra que fui diretamente para a igreja para ir consagrar o carro. Ok. O pai segurou a chave, estava no altar, e aí lá, né, fazendo a minha vida. Mas depois daquelas lutas todas, né, que o pai já sabe que não adianta também falar aqui, então eu comecei logo a fazer táxi do aplicativo. E uma das vezes dessas, eram volta das 3 horas, eu tiro uma jovem do Quilamba. Tiro ela do Quilamba até o bairro Popular, o Marçal. Sim, até o Marçal. Mas quando ela sobe no carro, ela diz: "Opa, me apetecia fazer uma viagem. eh, qual é a expressão que ela usou? Uma viagem astral. Esta hora, os demônios poderiam vir me pegar e me levar em casa." Ela estava no banco de trás, então eu pego no retrovisor central e vejo. Achei estranho. Eu lhe perguntei: "Jovem, tu sabes o que falas?" Ela disse: "Sei." Muito cautelosa, muito cautelosa. Olha, os bruxos são muito frios, muito frios, muito frios. Foi um contato que eu tive terrível. Então eu paro o carro, ao descer a passagem do nível do Quilamba, eu digo: "Mana, por favor, vem daqui à frente." Ela, quando sobe no banco de frente, ela olha para mim e diz: "Eu sou feiticeira." Assim mesmo, a falar, a desenhar as letras. Olha, foi incrível. Eu tremi um pouquinho nas bases, mas depois me concentrei e comecei a lhe julgar logo, de primeira. Comecei a lhe julgar, ela se defendia. Eu pego na fotografia, fixei o telefone junto ao vidro, pego a fotografia do pai, eu disse: "Olha, esse homem é que vai acabar convosco." Ela dizia: "Eu sei." E ela me disse: "Olha, não saia da cobertura desse homem. Eu sei que você ora e você jejua, mas não saia. Vou te dar um conselho: não saia da cobertura desse homem. Esse homem tem uma graça muito grande." Disse assim mesmo. Não falava o nome do pai em momento algum, mas ela falava do pai e diz: "Olha, permanece com esse homem, não saia." Um conselho que eu vou te dar, disse, esse homem, ele disse: "Olha, esse homem que vai acabar convosco." Ela disse: ele vai acabar, mas ele no fim morre. No fim, ele morre." E ele disse: "Nós sabemos de tudo que vai acontecer no mundo e o que se passa." Eu disse: "Meu pai falou primeiro." Ela disse: "Não, nós também falamos, porque nós temos tido as nossas reuniões. Nós temos tido a nossa reunião." Inclusive, ele falou até de Lang. Falou, olha, falou o nome, né? O Clemente disse que ele é Jesus Cristo. Falou montões de coisas que estou aqui a resumir, que nem vale a pena até dizer, pai. Olha, foi incrível. Durante a viagem, eu depois lhe disse: "Olha, se tu quiseres, eu posso te ajudar. Eu vou orar para si e vou te libertar." Ela disse: "Não preciso. Eu gosto da vida que tenho. Não preciso que você ore por mim e nem me cite nas tuas orações, porque a oração tem poder." Depois ela até me fez um ataque, disse: "Olha, eu conheço os vossos anjos que vêm buscar as vossas orações. Eles descem às 4 da manhã para vir buscar as vossas orações." Depois me disse: "Queres ver anjo?" Eu disse: "Não, eu vivo pela fé." Olha, pai, foi uma conversa. Epá, foi uma conversa. Depois o pai sabe que no dia seguinte paguei uma fatura terrível. O carro avariou, rebentou a correia, foi terrível. Eu meti a mão na cabeça. O pai depois disse que foi os ataques. Epá, foi terrível. Por isso eu digo:
quem está com Elias, permaneça. Permaneça. Pai, ela falou tanta coisa que já nem adianta estar aqui a descrever. Foi uma conversa terrível. Ela depois disse: Olha, eu fui consagrada desde a barriga da minha mãe. Na minha casa, quem sabe é a minha mãe. Minha mãe é das trevas. Minha avó, que consagrou a minha mãe, é das trevas. Pai, foi terrível. Depois ela disse: Olha, eu, o nível em que eu estou, eu não sofro danos. Por quê? Porque os feiticeiros são obrigatoriamente sair para ir para as reuniões, mas eu não. Depois me disse: Olha, eu consagro pastores, sacerdotes. Mostrou uma série de listas de grupos do WhatsApp onde ela está, mostrou-me fotos de padres, mostrou-me, pai, e tem uma vida normal, trabalha na Unitel. Eu lhe disse, teu serviço quem sabe? Disse, ninguém sabe. Ninguém sabe. E na vizinhança, disse também na vizinhança, ninguém sabe. Eu tenho a minha vida normal, mas consagro normalmente os pastores, consagro, disse que teve até com o próprio anticristo também, que conhece, que eu acabei de citando aqui, né? Estou a falar assim, a miúde que ele estava a dizer, que tem estado com ele, foi um montão de coisas, foi terrível, meu pai. Por isso eu digo, verdadeiramente Elias está na sua terra. Quem está com Elias está com Deus. Permaneçam, meus irmãos. 2029, vamos cantar vitória. Estamos espalhados em todas as nações. Já não somos milhões, seremos bilhões. Glórias ao Rei Jesus. Esse é o meu testemunho. Ouviram? Como é que uma desconhecida feiticeira. E aquilo foi intencional. Você não pensa que foi por mero acaso que ele queria boleia, não sei. Não. Pai, Ele, eu ele vinha sentia, pai. para atacar o quem? Sim, O pai, rapaz. eu sentia demônios, aquilo foi tipo, tentava fazer encantamento, eu sentia aquilo, olha, foi terrível, o clima mudou dentro do carro, mas foi forte, foi muito forte, porque eu depois comecei a atacar, comecei a dizer, vocês matam, comecei a julgar as obras das trevas, comecei a julgar as obras, ela se, pai, conhece Bíblia, olha, tem aquela palavra, eles conhecem Bíblia de cor e salteado, pai. É incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Eu olhei para jovem, 30 anos, eu disse, Trabalha verdadeira. na Unitel. Vai lhe Na encontrar na Unitel, pai. Unitel. Bem fina. Parece Pai, que é uma. Né? pai, Ah, bairro. é Trabalho no bairro. é fina, pai, é fina. Olha, só para não falar, pai, eu durante a noite, pai, mas também digo que aquilo valeu a pena porque foi tudo uma experiência, meu pai. Porque eu depois fui Certeza. juntando tudo aquilo. Sim, não percebi, pai. Eu disse com certeza. Sim, foi tudo uma experiência, porque né? Quando eu conheci o pai em 2021, né? Depois, assim que conheci o pai, as coisas depois começaram a apertar, eu comecei a achar estranho, eu disse, mas não pode. Eu já estava nos ministros, pai, quando entrei em 2021, no grupo dos ministros, as coisas apertaram de tal maneira. Mas depois eu comecei a ver, Deus começou a mostrar quem era o pai, começou a mostrar, eu disse, nada, que vou permanecer. Vieram as lutas, vieram as dificuldades, tudo aquilo, permaneci, mas pai, né? Nunca duvidei quem é o pai, porque Deus já mostrou no princípio, né? Eu já uma das vezes já falei mesmo abertamente, até já chorei muito, sou muito sensível. Chorei muito quando fiquei a saber quem era o pai. Eu disse, verdadeiramente meus olhos viram aquilo que eu um dia questionei. E, pai, foi muito forte, muito forte. E ela só veio mesmo confirmar. Eu até falei na reunião, aí lá atrás, disse nos irmãos para confortar, disse permaneçam. Trabalha na Unitel. Pai, fina, uma jovem fina, tu olhas para ela, se você for um prostituto, você se envolvia com aquela jovem. É incrível, pai, é incrível. Mas verdadeiramente, Elias já está na sua terra, manda na sua terra. Eu Viu qual é digo, a linguagem dele? É mesmo sempre esse. Quando o crente disse, não, você tem que sair dali, ele te fala assim: eu amo o que faço. Eu amo servir a Satanás. Eu amo andar no espírito,
no fundo do mar. Eu amo ir no cemitério. Eu amo comer carne. Eu amo beber sangue. Não quero saber. Eu odeio É esse. isso, é Outro isso. Deus. Eu detesto. Se você lhe fala do inferno, dá uma gargalhada. Cá. Hum. Eu falo, inferno? Eles têm uma outra versão do inferno. É esse que E anda a lhes pai, mentir. e Fala veja, aí. e quando chegamos na porta da casa, eu ainda tenho insistido, disse, vou orar para si. Disse, não, não preciso mesmo, não ora para mim. Depois ela começou a me dizer, olha, minha vizinha que vive aqui é feiticeira, minha vizinha essa hora não tá, essa, aquela que vive naquela casa, aquele que vive naquela casa é feiticeira, essa hora tem que sair para ir para reunião, para irem lá, pai, eu dei por conta que ela, depois ela estava me dizendo, eu preciso entrar numa reunião agora, da igreja católica, os padres, preciso entrar, eu disse, vou orar para, aceitou, saiu do carro, pagou, deixou aí os demônios dela que de manhã variou o carro, foi incrível, mas... esse é o meu testemunho, pai. Muito obrigado. Amém. Em nome de Jesus. Deixa lá. Olha, Yuri. Põe mais demônios Me criou ficar. uma fatura, pai. Lembra? Me criou uma fatura, pai. Olha, eu só não chorei naquele dia de manhã. Foi. Não, porque também tem um pai. Não quero citar também outras coisas, né? Yeah. A Não, bruxa foi, mas deixou lá. Deixou uma deixa eu fatura muito ter grande. uma fatura, pai. Agora imagine se você não deu Hum. crédito, nem sequer você aceitou todas as propostas que ele te apresentou. Aquilo era só dizer quero ver anjo, já era. Eu lhe falei. Uhum. E a resposta foi mesmo essa certa. Quer ver anjos? Ele sabe. Por que que ele lhe perguntou se quer ver anjos? Porque ele sabe que é a paixão dos crentes. Cada um é tentado segundo as suas concupiscências. Ele sabe que todo crente que gosta do mundo espiritual. Né? Também sabes por quê, pai? Porque o pai também já nos ensinou. Porque Com estes aí das certeza. trevas, nós não temos que perguntar nada. Nem deve Não lhe temos que perguntar, perguntar nem nada. Eu não desejar lhe perguntei nada. Deixa nada. só ele Sim, falar. E acabou. A única sim. coisa quando você lhe perguntar, querer lhe levar já para a verdade. Aí quando ele dar Ai, conta que você quer lhe falar a verdade, ele já te corta. sim, Para. era isso mesmo. Era isso mesmo. Foi aí onde ela deu por conta. Começava a cortar, depois falava do mundo, da terceira. Pai, falou muita coisa do que vai acontecer no mundo, da terceira guerra mundial. Falou de muita coisa, disse vai morrer muita gente, tá vir aí pestes, pandemia. Eles sabem tudo do que se passa no mundo, pai, do que vai acontecer, sabem? Ouviu? Eles têm reuniões, eles tratam todo. Tá vendo como eu vos ensino, vos falo esses níveis espirituais? O dragão caiu branco, entrou vermelho. Eles estão a ver isso. Em reuniões estão a assistir. A desgraça. E aqueles que são os maiorais estão a ver esse nível que ele alcançou. Automaticamente já vai começar a acontecer isso. Ele já vai começar a receber. Eles, antes que eu entrasse na África, eles já sabiam. Sabe o que que aconteceu antes que começassem as maravilhas entre nós? Só havia dom de cura. Eu até vos falei. Olha, existe dom de cura. Uma vez ou outra que acontece milagre. Mas depois vamos entrar no dom dos milagres. Sabe o que aconteceu? O Miala e toda a cúpula da inteligência foram reunir no Índio. E sabe qual é a reunião, a pergunta? E alguém vai, eles até estão perguntando, mas quem que ele falou? Vão lá investigar para vocês vão saber quem me falou. Foram lá, Uhum. a reunião, o tema é esse. Curas espantosas na igreja. Quer dizer, que foram estudar como eles vão reagir quando começarem a acontecer milagres extraordinários na igreja. Como é que o Uhum. governo vai reagir? E não foi o Ministério da Saúde, inteligência. Isso é coisa do Ministério da Saúde. Isso é coisa do governo, não da secreta. Se fosse porque é para não sei o quê. É coisa da cultura. Não, secreto, miala. É E incrível. trataram tudo lá. Eles estão a lidar com os milagres naturalmente. Eles sabem que isso iria acontecer. Já prepararam. Assim, eles deram um relatório, o Ministério da Cultura. Eu tenho a certeza, é esta fase que você vê que todo o pedido que as pessoas fazem para os hospitais, não, eles liberaram, disseram, olha, ninguém lhes impede mais.
deixa eles irem curar as pessoas nos hospitais, deixa eles trazerem donativo. Antigamente não deixavam. Nesse momento que nós estamos, Marcela está aí. No Bengo, eles é que estão a ligar e chorar, venha, por favor. Sony me falou até onde eles tinham rejeitado, os hospitais que tinham rejeitado, eles agora é que estão a pressionar. Quando é que vão vir? Quando... Isso tudo saiu daquela reunião. Óbvio? Então, veja o que mais me admirou lá. Falou inclusive do anticristo. O anticristo é o chefe deles. O único que esteve comigo, lidou comigo, ele que lhe dá todos os azimutos, eu não sou quem, Sim, o meu sim. Porque passado. Ah, Porque estás a ver, pai, eu não lhe perguntei, ela automaticamente falou, e eu dei logo por conta que ela estava, aquilo seria um recado, que eu pude perceber que era um recado que ela me estava a dar. Ela disse, o anticristo falou que ele é Jesus. Do nada, pai, começou a falar mesmo assim, me disse que ele é Jesus, inclusive eu também já fiz um vídeo a falar, tem um vídeo no YouTube, eu disse, meu Deus. Mas não lhe respondi, disse, dei logo por conta que aquilo era mesmo um recado que ela estava a me passar, que era para me fazer chegar no pai. É incrível. Falou mesmo do anticristo, falou, disse que ele é Jesus. E ela e disse mesmo que está mesmo em Angola. Está em Angola, sim, senhora. Eu conheço ele, muito antes de eu conhecer o pai, eu já havia visto o vídeo dele. Quando vi até a primeira vez em que eu vi o vídeo dele, eu falei: Isso aqui, esse é pesado, esse não está mesmo numa pessoa normal. E quando o pai me disse, eu disse mesmo: Pronto, então só confirmou. Quando os brasileiros tiveram, acho que foi em Angola, vieram cá em Angola para lhe fazer a entrevista, foi aí onde eu dei logo por conta. Eu disse: Não, isso aqui é pesado. amém. Tá ligado, então. Amém, glórias ao Mas Jesus. as portas do inferno não vão prevalecer. Ele, veja só o que ele falou, mas ele no fim vai morrer. Eu vou morrer e vou ressuscitar. Eles, essa é a esperança deles. Viu que tudo que ele falou é Muito, certo? Não, sim. mas ele vai morrer. Ele, se pudesse mais ou menos me derrotar, ia dizer, não, depois vamos lhe derrotar. Ele ia dizer, não, ele está mesmo nos maçãs, vai chegar um momento, vamos lhe corromper, vamos lhe agarrar, vamos lhe matar, vai ser julgado, vai voltar, não vai conseguir introduzir o povo no quê? Na cidade, ou enganar, como aconteceu a vez passada. Mas não, ele falou, mas tá bom, mano, o filho vai morrer. E quem Yeah, vai mesmo me matar mesmo é esse mesmo chefe dele, o meu Deus. anticristo. Hum, Hã? yeah. Eu lhe mato, ele também me mata. Eu primeiro vou lhe Mas, matar. pai, mas outra coisa. Mas aí, até lá nós já não estaremos aqui, já seremos todos. Ou pai, estaremos com o pai, veremos a morte do pai. Vocês vão A igreja já. ver. Ah? Vocês estarão aqui, vocês vão acompanhar, vocês estarão a chorar. No dia mesmo que o homem ressuscitar, é que vocês vão subir no céu. Ok. Naquele Glória a mesmo Deus. dia. No dia que as duas oliveiras ressuscitarem, vão subir com a igreja. Não sabiam disso? E, é o dia da ressurreição dos mortos, é o dia do arrebatamento. É incrível. Sabe, eu primeiro lhe mato, depois ele vai ressuscitar. Ele depois me mata e eu ressuscito. E depois Jesus vem lhe matar na sua vinda, com o resplendor da sua vinda, não mais no corpo de Elias, mas do próprio rei. Aí acabou. Aí já não é lhe matar para lhe ser enterrado, é corpo e alma no inferno. Cubo! Puala, cala, cala. Amém. Amém, Parece amém. guerra do ping-pong, né? Eu Yeah. primeiro lhe mato quando estivermos juntos numa batalha. Eu lhe falei, eu que comecei. Entre nós dois, um vai morrer. E ele disse, sim, um vai morrer entre nós dois. E eu lhe disse, não te esqueças que Deus nunca perdeu batalha. Aí não conseguiu me responder, silêncio profundo. Então eu lhe mato, depois vai ressuscitar. Mas É quando ele grande. ressuscita, ressuscita já na América, conforme o pai disse. Não ressuscita mais aqui, Já na vai América, ressuscitar na sim. América, com o seu América governo. já, certo. Certo, sim. Yeah. Ressuscita já na América.
Claro. Quando ele ressuscitar já vai vir como o grande Senhor, o Senhor do mundo. Mesmo os americanos é que vão lhe sepultar. Quando ele mata a primeira vez, os americanos que vão sepultar o corpo dele. É incrível. Sim, o pai já disse, já nos disse isso. Eu fui até a América e eu vi um caixão com a bandeira americana. Sim, o pai disse isso. E os americanos olharam para mim e disseram: Ele vai ressuscitar. E eu, sem palavras, respondi no coração: Eu sei. Ok? É Glória a incrível. Deus. E quando chegar a hora, quando ele nos matar, já não serei eu sozinho, nós dois. Então a terra vai se alvoroçar. Só festa! Vão se mandar presentes. Vão dizer aqueles que nos perturbaram: O nosso rei conseguiu lhes matar. Vão se trocar presentes, mensagens. Mas a festa deles vai só durar 3 dias e meio. Depois de 3 dias e meio, sim, vão levantar no meio das câmaras. As câmaras. Veja só que eles são escravos. Tipo, o pai disse que São o corpo do pai estará em asta pública, certo, pai? em asta pública, no mercado. Sim, no mercado. É, aí na Praça Grande, Sim, onde estarão os dois pai corpos. disse. Lembra que o pai nos falou? Claro, os dois corpos estendidos lá e as câmaras de televisão estarão lá Sim, a acompanhar os corpos. E quando os dois ressuscitar, o mundo todo vai dar aqui, essa notícia. Ou então vai passar nas televisões mundiais todas. Os dois mortos estão a levantar, estão a subir, em direto. E vai haver um grande terremoto naquele dia em Jerusalém. Pua, laca, 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 laca. Tá bom, então. Eles sabem disso. Eles, a única esperança que eles têm é da noite. Não sabia disso. Eles sabem que esse compasso de tempo até 2009 é só mesmo do quê? De tempo. Eles estão lá, mas eles sabem que não vão conseguir parar o homem. Eles sabem que os 3 anos e meio que passaram, passaram mesmo. E os 3 anos e meio que estão a vir para a vitória de Elias. Eles sabem. Eles sabem sabe? que o sol vai brilhar. Eles sabem que eles vão perder a guerra. E eles sabem que eles têm esperança no eclipse, quando Satanás, juntamente com o filho da perdição, descerem na terra, ele ressuscitar e o diabo for expulso. Antes de ser expulso, ele ressuscita. 3 anos e meio depois, o dragão e os seus anjos são expulsos para começar a grande tribulação. Essa é a esperança deles, em que eles vão reinar outra vez com muita força, com muita autoridade e vingança. Ok? Aleluia. Muito forte, meu pai. Também quero aproveitar e já também contar uma das minhas visões que eu tive em 2021, quando conheci o pai, né? Eu, por exemplo, em 2021, quando conheci o pai, Deus começou a mostrar quem era o pai, né? Foi muito forte na minha vida, muito forte, né? Porque eu depois, né? Vinha de muitas lutas, né? De uma situação que eu quase perdi a morte, quase perdi a vida, né? Que eu sofri uma agressão mesmo, fui asfixiado, né? Quase perdi mesmo a vida. E depois, né? É uma das passagens que eu sempre lia, era sempre o livro de Malaquias que eu me perguntava que haveria de vir Elias. E uma das vezes dessa, isso que o pai sempre falou até nesses paus secos da Pentecostal, por que que não perguntam a Deus quem sou? E eu perguntei quando viria o restaurador de todas as coisas. Na época do Covid, do confinamento, e eu vejo o vídeo do pai. E lá eu disse, ó, esse homem prega diferente. A altura acho que o pai estava, a igreja ainda estava tava em Viana, ainda estava em Viana. Eu assistia aos cultos, mas eu no mesmo dia que vi o vídeo do pai, fui investigar, investiguei o vídeo do pai, eu estávamos numa igreja nigeriana, eu e a minha esposa, e eu, quando vejo o vídeo do pai, no dia em que a minha esposa chega, eu disse, olha, a partir de hoje, esse aqui é o nosso pastor.
A minha esposa ainda contendeu comigo, disse, não, nós temos a nossa igreja, disse, não. Este é o nosso pastor a partir de hoje. A partir de hoje, esse é o nosso pastor. A esposa contendeu comigo, ele peguei nos vídeos, ela assiste esse vídeo, assistiu os vídeos, disse, não, mas ele prega diferente. E o cabelo? Eu, como já sabia, eu disse, não, Sansão também tinha cabelo grande. Jesus tinha cabelo grande. Mas ela, epa, as bolotas, né, pai? Aqueles ensinamentos frios. Lá pegamos, eu disse, não, permanece. Domingo, a minha esposa me traz, vai à igreja. Eu já não fui à igreja, pai. Eu disse, eu já não vou à igreja, porque eu já, no dia que eu conheci o pai, eu disse, esse é meu pastor. Pai, foi para a igreja, veio com o pastor em casa, para vir mesmo falar comigo, porque que o irmão Silva não foi para a igreja. Irmão Silva, o que é que se passa de Deus? Eu já não vou para a igreja, porque eu já tenho o meu pastor. Pai, lá o pastor veio, falou comigo, ouviu, disse, não, eu já não vou. Lá ele pegou, foi embora. Eu disse na esposa, ela pega, ela era financeira da igreja, pega o dinheiro, pega tudo, tudo, leva tudo que é da igreja. Lá ela pegou, obedeceu, levou. Pai, depois na mesma noite, Deus me mostrou, né? Mostrou-me como seria a igreja, mostrou-me as catástrofes que haveriam de acontecer, Mas, pai, até me mostrou que o pai estaria a pregar em estádio cheio. Cheio. Mas o pai pregava nos estádios, mas a terra sofria de catástrofes, tipo essa que acabou de passar agora aqui na Jamaica. Catástrofe, mas a voz do pai ecoava o mundo todo, as pessoas ouviam, e eu falava, prestem atenção, o apóstolo está a pregar, prestem atenção. Pai, depois, tá me ouvindo, pai? Estamos a ouvir, sim. Ah, ok. Depois daí, Deus também me mostrou o pai lá nas matas, no Kitung, muito magro, num lugar de capim alto, de uma cabana de chapa, mas o cabelo do pai já estava muito grande. Quero também aproveitar e dizer, depois da luta já dessa 2023, 2023, Deus me mostra também o regresso do pai do Kitung, mas pai, éramos poucos. Éramos muito poucos. Nunca quis falar isso, eu só quis abrir, conversar com o pai, dizer, mas vou dizer mesmo a todos, né? Pai, éramos muito poucos. Daqueles que estiveram com o pai apareceu, de repente o pai apareceu, estávamos entre pastores, o pai apareceu no nosso meio, o pai só disse, sigam-me. Depois da vitória do pai é muito rápido no espírito. Nós te seguíamos, mas pai era muito rápido, nós te seguíamos, vamos por aqui, nós íamos, mas éramos muito poucos, meu pai. É muito forte mesmo. É muito forte. Yeah, muito sinceramente, eu digo que verdadeiramente os meus olhos estão a ver aquilo que um dia perguntei, que eu me indaguei, né? Indaguei a Deus e yeah, sou muito grato por tudo que o Senhor tem feito. Verdadeiramente, eu me sinto uma pessoa mudada. Yeah, muita coisa, meu Pai. Glórias Tá ao Rei Jesus. ligado. Aleluia. Glory to God. É somente permanecer. Ah, não tem como, meu Pai. Permaneçam Venha o que em vier, mim. as lutas, tudo. Estamos preparados, firmes. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus nas alturas. A mulher de uma sala perguntou se tem um simbolismo. Não vive mais do simbolismo, mulher. Simbolismo mais. Você tem simbolismo os 3 dias, os 3 anos. Isso não tem importância. Mamama sala, tá bom. Mas pronto, eu vou explicar aí. Jesus disse: importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Vais encontrar o tempo do ministério de Jesus. Jesus estava a dizer o tempo que ele caminharia aqui na terra, pregando, claro.
no tempo antes de começar o seu ministério. É um dia, 2 dias e no terceiro dia. Não 3 dias, não. No terceiro dia. Então, falar que o ministério de Jesus foi de 3 anos completo é uma pura utopia. Sabe foram quantos anos? 2 anos e no terceiro ano. Agora, o terceiro ano, sei lá se é no meio, se é no começo, mas pode acreditar que é no começo. E vais encontrar na ressurreição também no terceiro dia, do começo do terceiro dia. Então, quando Jesus disse caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte serei consumado, tem duas vertentes: caminhar no seu percurso ministerial, primeiro ano, segundo ano e no terceiro dia, no terceiro ano, seu ministério ia acabar. E a segunda versão, na sua morte, para caminhar no inferno, ok? Corpo na tumba, mas seu espírito nas partes mais baixas da terra. Primeiro dia, segundo dia e no terceiro dia ressuscitou. E nos anos, cada dia, um ano. Entenderam? Agora, Elias, veja só, as duas oliveiras, vocês estavam falando em três. Não, não é 3 anos, 3 dias. 3 dias e meio. E vais encontrar que o ministério das duas oliveiras é de 3 dias e meio, que são 3 anos e meio. E também a sua morte é 3 dias e meio. Então, Elias, naquele período, não pode falar, importa caminhar hoje, amanhã no terceiro dia. Não. Importa caminhar hoje e amanhã, e no quarto dia serei consumado. É muito forte, né? E, entendeste, oh, dona Massala? E aqui mais ou menos, e sabendo como vai morrer com violência, isso não cria assim. Se o homem natural sabe que vai morrer, tem terror? Me fala ainda. O pecador tem terror da morte? Tem? Não, ninguém. O militar vai na guerra. Quando o militar vai na guerra, ele sabe que pode morrer lá, mas não vai aterrorizado. Vai bem avivado. Hã? Agora, a morte cria terror, é no momento, não é quando você saber que vais morrer. Ok? No momento da morte, assim, as sombras da morte trazem um calafrio terrível. Mas quero vos dizer que desta vez não vai acontecer assim. Com as duas oliveiras, não, não haverá terror. Sabe por quê? Aquele momento, as duas oliveiras vão se mover nas duas naturezas, espírito e físico, carne. Ouviu? Então, um homem que está mortificado, o sangue está lá, mas sem. Não tem força, não tem. Morrer é quê? Hã? Não estou falando como Paulo. Paulo falou morrer é lucro naquele momento. Quando a morte chegou, é terrível. Se até Emanuel, oh, Pai, se possível for, faz-me passar desse cálice. Ok? A minha alma está profundamente triste até a morte. E o pavor surpreendeu Jesus Cristo. Mas, porém, não fugiu à morte. Enfrentou as ânsias da morte. E o segredo foi passar a noite em oração. Sabe? Uma vez eu orei assim. Na altura, quando eu era menino, eu queria saber a minha morte. Eu queria saber se seria arrebatado com a igreja, teria uma morte natural ou seria executado.
E eu fui dormir. Eu vi homens com músculos a me pregarem, deitado no chão. Pua! Saí do sonho a gritar. Ah! Calor! Meu Deus! Terror surpreendeu o homem. E dobrei o joelho e falei, pai, me ajuda. Te confesso que não estou preparado. E uma voz soou. Não te preocupes, eu vou te ajudar. Veio uma fortaleza. Agora sabe qual é a palavra? Pode vir a morte. Venha o que vier. Hoje já não. Hoje já nem sinto nem um pavor. Amém. Filho da perdição. Vocês querem que eu vos mostre a foto dele? Hã? Quem quer conhecer? Não, 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 não faça isso. Não posso fazer isso. Para o vosso bem, ah? Eu não vou fazer nada, mas senão vão passar tribulação. Vocês querem passar tribulação? Sabe o que é tribulação? Tudo estava a correr bem. Ouviu? Tudo estava a correr bem. Vai passar no averso. Então ninguém quer passar isso. Não estaria a ser sábio. Você não vê nem o próprio Satanás permitiu que ele tivesse uma ação nas redes sociais? Você não vê o que o Sousa não conseguiu falar o nome dele? Porque estão proibidos a expor ele. Eu não estou proibido a expor ele. Eu falo dele direto, abertamente. Mas a vocês não posso vos mostrar a imagem dele, porque senão vai entrar muita tribulação no vosso meio. Então não estaria a ajudar vocês. O filho é que te conta. O filho, se estivesse aqui, já ia dizer: aquele bicho, não sei sofre. Se o filho estivesse aqui. E o Panzo, os dois não estão. Iam reagir. Aquele bandido, ele tem que morrer. Pergunta ao Panzo. O Panzo, de tanto sofrer, o gajo lhe simulava. Lhe simulava o Panzo com a katana, ele cortava no meio. Shoo! Me ligava, após, matei o Dilang. Eu falei, não lhe matei! Eu lhe cortei! Veio me atacar, lhe cortei no meu. Eu disse, esqueci isso, Rafa. Eu disse, é simulação. Ele faz isso. Não, lhe matei mesmo. O Panzo detesta aquele bandido, o sênior. Os dois corrofinos. Não é brincadeira. Amém. Os dois não estão aí. Senão iam dizer, aquele bicho não devia viver. Não, não é brincadeira, não.
pai me libertou porque eu estava mal desde que vi a entrevista em 2017. E quando o pai nos falou sobre ele, piorou. Hoje vivo sem medo. Amém. Não, não é para ficar com medo deles, mas, porém, a própria prudência manda para não. Hã? Tem que avaliar os custos. Para não arranjar, é como se fosse agarrar o cachorro nas orelhas, provocar o quê? O cachorro. Mestre, eu sem saber, ouvi aquele testemunho dele assaltar a minha casa. Ouviu? Todos que ouviram aquele testemunho tiveram danos. Todos. No Lubango, não tem, eu não estava aqui em Luanda. Uns tiveram incêndio em casas. E se é cassetes foram roubar a casa, roubaram também a cassete. É incrível. Aqueles são feiticeiros que faziam isso. Ele mandava bruxos que iam assaltar. Na verdade, iam buscar a cassete. Na altura não era um disco, cassetes. Eles iam buscar a cassete, roubavam a casa e roubavam a cassete. Se não é roubo, é incêndio. A cassete queimava. Ele mesmo que gravou, mas foi perseguir porque eles não queriam que houvesse esse testemunho no mundo. No princípio, eles desejaram porque aquilo foi uma porta para a tentação para mim, hein? E o que aconteceu, né? Os antiprogressos, não sei quem, e tudo, a vida amarração, a perca de pessoas amadas, não sei o que, isso tudo aí, que não adianta falar mais. Agora, mas começaram a atacar pessoa a pessoa, dos que ouviram, que receberam aquele disco, que ouviram aquele falso testemunho. E da minha boca, quem entrevistou fui eu. Ele fez duas entrevistas. A outra entrevista, o rapaz, o cameraman que fez, alguns dias depois morreu. Esse não é comigo. Fez com outra pessoa. Fez com o feiticeiro Sianuque. Que sacrificou o cameraman. Agora mesmo eu a tomar chá. A chávena bem quente caiu. O chá todo no chão, bem quente. Não tem mais. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo o espírito de terror, medo, todos os ataques. No nome de Jesus Cristo. Pois vocês têm a cobertura. Vocês são leões e leoas. Vão e não tem mais. Aleluia. Perturbe-nos. Amém. Vocês são leões e leoas. Vocês são os Eliseus de Elias. Assim como ele não pode nem sequer vir enfrentar mais o Elias, como ontem, assim ninguém pode vos enfrentar também. E, não, eles deviam estar aí para contar cada um a sua experiência no deserto, com a interferência do Dilang, sofrimento, sonhos, visões, ataques. O profeta do Dilang tinha um profeta. O profeta boca dele. Tinha alguém, esse alguém também já lhe sacrificou. Já morreu. Tudo o que ele ia fazer, tudo o que ia acontecer, ele falava nesse rapaz, o rapaz comunicava. Amém. Vou fazer uma oração conjunta para todos vocês. Não sai dali não. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar a cada um deles, trazendo paz nos seus espíritos, tranquilidade, cobertura, proteção, renovo, fortaleza. O sangue que já vos tem cobrido ainda permanece coberto sobre as vossas vidas, sobre as vossas casas.
no nome de Jesus Cristo, recebam o bom ânimo, a fortaleza, a cobertura, a proteção. Que Deus os abençoe. Se quando eu estava a falar essas coisas alguém foi atacado com medo, com terror, sei lá, desaparece em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Você que está doente, seja curado agora. Seja curado. Amém. Há 2 dias sonhei com o momento da sua crucificação. Vi as cidades todas infectadas, igual ao Natal. E como não era Natal, achei estranho e liguei a TV para ver o que estava acontecendo. Quando liguei, um rosto todo desfigurado e pelo olhar reconheci que era o apóstolo. Na TV disse: a crucificação. Cortaram mechas do cabelo do apóstolo e debocharam dele, vestindo as roupas, imitando sua forma de falar. Por não aguentar ver a cena, desliguei a TV. No mesmo instante acordei. Chorei o dia todo, me perguntando se foi ataque, porque dormi sem o mata-bruxa. Mas entendi que todo sentimento bons, o amor, possivelmente temos, e sentimentos são sombra das coisas futuras, como diz em Hebreus. Não me chame para falar, pois foi duro. Eu choro. Não, mesmo no princípio já não falei o teu nome. Você está falando no fim, não me chame para falar. Ah, não me manda abrir o que é o microfone, ok? Eu pensei que não fale o meu nome. É no princípio que se diz, não, senão, mas eu também sabia que não poderia falar. Quem manda no off porque não quer que alguém saiba. Foi duro, né? Olha só, no princípio ela falou, não, posso não dormir com mata-bruxo, fui atacado. Não, é o cenário. Isso vai acontecer, não é agora, não. Não é agora. Eles vão debochar, vão zombar, vão gritar, vão se noticiar o mundo todo. Festa. Parecia a festa do Natal, né? Hã? Cada ano eu estou a vos preparar. Vocês estão a crescer. Vocês ouviram a mensagem que eu preguei hoje? E, aliás, vocês já sabiam. Hoje é só repetição. Vocês estão a crescer. Então, chegará um momento vocês já não vão tomar mais leite nem manteiga. Saberão discernir o bem e o mal. Já sabem, na verdade. Mas terão uma fortaleza incrível. Estarão dispostos, quer no Kitsung, quer na grande tribulação, para suportar os embates. Agora a preparação para o Kitsung. Os 2 barcos ficarão protegidos. Eu tenho 2 barcos. O outro já só falta em Angola. Lá fora a pesca do outro barco já começou. Eu tenho 2 barcos. E em busca do terceiro, eu terei que largar os 2. E o terceiro é maior do que os 2 primeiros. Então, largar para receber, para ganhar. Só que esse largar não é para desperdício. Tudo que é bom vai ser protegido. Tudo que é ruim vai se perder. Então, os barcos ficarão lotados no espírito, não fisicamente estarão congregados, não. No espírito estarão juntos como o corpo de Cristo e nenhum dano vai vos suceder, porque Ele velará por vocês. Deus cuidará de vós no teu viver, no teu sofrer, seu amor te acompanhará. Deus cuidará de ti. No desalento, nas provações. É incrível que aquela bruxa falou aí no Yuri. Nós sabemos tudo o que vai acontecer, a desgraça, o que ele vai nos fazer,
como ele vai nos maltratar, e como ele vai infernar esse mundo, como ele vai tirar o que está embaixo para cima ou de cima para baixo. Mas, porém, eu creio que ele falou a suspirar e disse: ele no fim vai morrer. Ai, meu Deus. Depois morre. O outro da secreta, que foi lá ameaçar o nosso pastor no bungo, e chegou lá: olha, todos vocês estão registrados, todos vocês, vossos passos, fotografias, nós temos todos os momentos, quando os cultos estão a acontecer lá na igreja, estamos a tirar todas as fotografias de todos os momentos. Todos os momentos. As câmaras, quando viram aí, nós, pá! Quando viram, pá! Então, e ele foi lhe mostrando: tá aqui, não tá vendo? Você não fosse em Luanda, não tá aqui. E não sei o que. E então o rapaz perguntou: tu me mostraste fotografia dos pastores, do cenário da igreja, cada canto, não sei o quê. E não me mostraste a foto do mestre por quê? Ele falou: ah! Aquele homem para tirar fotografia. Aquele vai te matar. Ele disse: aquele não. Aquele não dá. Ele sabe. Brincadeira fora. O Sobas tem muito medo de mim. Soba. O MPLA tem muito medo. O MPLA. Se eu levanto a espada, eu começo a matar do palácio até lá na comuna. Ninguém vai sobrar. Tô te falar. Mato o palácio, mulher, filhos, todos. Vocês que são parentes dele. Eu não faça isso. Não, não vou fazer isso. Mataria todos os ministros, seus filhos, enterrar casas inteiras. Veria calamidade. Do primeiro até o administrador do bairro. Iam desenterrar como? Outro dia, quando eu dominei a 12ª estrela, então eles se reuniram todos. Mas não é birô político esse aqui físico, não. Eu chamo até um birô espiritual, onde estão os grandes marabus. E tinha lá no meio deles o general de 12 estrelas. Sabe? E eu acompanhava a reunião deles, eles nem me viam. Eles fizeram uma roda e invocaram o espírito da morte. E o general deles foi o espírito da morte. E ele saiu, voou, um homem alto, grande. Na altura eu vivia no Sequel. Anda a sofrer os filhos dos outros. Anda muito chateado com ele. A vontade deles que morrem todos. Agora, ele foi. Só que eu não estava lá. Só estava lá a Sony. Só que no subconsciente, eu escondi a Sony. Lhe cobri também. E eles não acharam. E o propósito era, se não encontrar ele, matar a mulher dele. Assim não conseguiram executar a mulher. E ele voltou. Eles estavam na expectativa para lhe trazer notícia. Chegou, disse: não lhe encontrei. Também a mulher dele não está lá. E eu disse: ah, chegou a hora agora de eles perturbar. Eu vou lhes mostrar que eles são crianças. Eu entrei no meio deles. Eles não me viam. E eu fiz de tudo para eles me verem. Eu disse: bom, agora vou me manifestar a eles com um grito. Me manifestou, gritei: ah! Pânico! Uns se bateram no chão, uns se bateram nas paredes. Ok.
Só que não fui para lhes matar. Só fui para lhes aterrorizar. Porque se eu para lhes bondar, ninguém sairia dali. Haveria catolo-tolo. Todo aquele núcleo ia morrer. Ok? Mas foi. É pânico, Tero. Eu ainda estava a rir. Eles ao fugiram a rir. Ouviu? Então, esses soba dos bairros aí andam aterrorizados que você não imagina. Até onde você está, esse soba tem medo de vocês. Sabiam disso? O discípulo que está numa unidade militar nas matas de Gabinda, o soba falou no, no chefe do meu rapaz. Disse, não consigo ficar ao lado desse teu tropa. Eu como? Quem é esse? Não, aquele aí. Muito terror ao lado dele. E o comandante me falou, o soba tem medo de ti por quê? E ele falou, não, é o pai Elias. Disse, é o pai Elias. Eu tenho o cabelo do pai Elias. E tem a fotografia dele, o Mata Bruxo. É isso que ele tá com medo. O outro soba perguntou a ele: esse homem que anda à tua atrás é quem? Um pastor, tá vestido de branco, tá sempre à tua atrás. Ele falou: não, é meu pai. O pai Elias. Quem que falava muito disso? Pai Elias. É a Wanda, né? Esse é o Deus do pai Elias. Oh, Jesus. Amém. Aí eu tive uma experiência um pouco semelhante ao do pastor com uma bruxa aqui. Não sei se o pai se lembra. Faz lembrar ainda. Ah, ele te perguntou se quem é esse. Abre o microfone da Carmita. Ver que viu o homem a ser morto e vituperado. Disse que todo dia está a chorar. Não chora, não. É? Fala aí, Carmita. A paz, Senhor, amado Pai, Amém. a paz, Senhor, Igreja do Senhor. Sim, Pai. É, sim, eu já havia contado uma vez aqui no Zoom, vou tentar ser breve. Foi uma vez, eu estava na rua, então eu vi uma senhora, estava andando com uma muleta e eu me ofereci em orar por ela. Como diz a mamãe Jussara, vi que era uma casola, então aproveitei. Só que ela ela estava assim meio com receio depois da oração de largar as muletas, que é para andar, eu pedi que é para ela andar, e ela não quis, estava assim com um pouco de receio, então passei só, dei o azeite para ela e disse que é para ela tentar em casa. Mas enquanto falava com a senhora, apareceu uma outra senhora que parece que ela já estava de longe assim a observar o que eu estava a fazer. Aí ela se chegou e disse: eu estou doente, eu tenho as minhas pernas aqui, eu tô com dor aqui nas pernas e eu quero oração. Aí eu coloquei a mão, orei e ela disse: oh, tô bem, eu tô bem. Depois disse: ah, só falta a outra perna. E também orei, coloquei a mão e também estava tudo bem. Porque e aí ela falou, mas o que é isso que você está a fazer? Como é que você faz isso? Eu expliquei, eu sou cristã, eu sou da Igreja Salvação de Todas as Nações, sou da Justiça. Na altura eu ainda estava aqui sozinha, o pastor ainda não estava cá. E eu expliquei para ela como é que funciona. E ela ficou assim toda admirada, assim, a olhar para mim, e ela olhava para os meus olhos e dizia, mas
os teus olhos, uau! Ela ficava assim, parecia que ela via alguma coisa nos meus olhos, ficava, uau, os teus olhos, ai, uau! E depois eu mostrei para ela a foto do pai. Assim que eu mostrei a foto do pai, eu disse, olha, esse aqui é o meu pai, né? O meu líder. Eu lhe perguntei, a senhora sabia que Elias já está na sua terra? Eu disse, esse é o pai Elias. A senhora sabia que que Elias já está na sua terra? E ela me disse, sim, sim, sim. Eu disse, oh, como assim a senhora sabe? Ela mentiu, começou a mudar e disse, não, 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 é que eu sabia que ele havia de vir. Eu fiquei assim, mas como é que ela sabe que Elias já está na sua terra e depois disse que não? Então ela estava assim a tentar camuflar a resposta. Depois, mais tarde, ela ficou assim a dizer, ah, mas para quê? Assim, a tentar como é que eu posso dizer? Me desmoralizar. Você sabe como é que é essas pessoas aqui? Aqui tem muito pecado. Ela começou a mostrar o pecado das pessoas e ela dizia que as pessoas são enganadoras, enganam uns aos outros, as pessoas fazem isso, fazem aquilo. Ela começou a me mostrar o pecado como você sabia que você é a única pessoa aqui? Você é a única pessoa que está aqui, a única pessoa. Eu dizia assim. Mas eu e o meu esposo vamos ser os primeiros aqui, vamos abrir uma igreja aqui, em nome de Jesus, e todas essas pessoas vão ser salvas, e a senhora também, se quiser, vai ser salva. E eu senti, enquanto ela falava, tinha assim, uma energia assim, muito negativa, e eu, dentro de mim, eu começava a falar, Elias já está na terra, Elias já está na terra, Elias já está na terra, enquanto falava com ela. E depois ela dizia, ela me mostrou um talismã que ela tinha aqui no pescoço. Ela dizia que é a proteção dela. E eu comecei a pregar para ela que aquilo era idolatria, que aquilo não levaria ela para o céu. E ela depois dizia, mas eu gostei muito de falar contigo, eu gostei. Olha, a minha casa é ali, me visita, vai para minha casa, eu quero falar mais sobre isso. Então, em suma, é isso, pai. É bandida, já falamos disso, né? Que se ele Sim, foi mesmo no amém. céu para quem dizer que essa menina está aqui a evangelizar as pessoas, está aqui a curar. E ela foi com astúcia, parece que queria ser curada e depois começou, né? E te ameaçou em outras palavras, está aí sozinha aqui. E é verdade. Quando eu vos falei que todos os cristãos, e está cheio de cristãos aí, tá assim, Igreja dos Langa aí, nigeriano, está lotado, né? Dos congolenses, nigerianos, Sim, pai. sei lá, o povo, igrejas ortodoxas, catolicismo, não sei quem, igrejas do Brasil, brasileiros, já aí não se fala. Missionários. É, E ele está te falando, você sozinha. Tá sozinha, menina. Esse todo aqui sim. são do maligno, são nossos. Você é a única aqui, sim. E bem respondida. Hoje sou a única. Amanhã seremos muitos. Amém, pai. E Graças ela a tentava me Deus. desmoralizar. Ela dizia que mostrava o pecado das pessoas, como quem diz, não, não vale a pena lutar por esse povo. Esse povo não merece. Não vais Olha, eles conseguir. fazem assim, fazem isso. Mostrava o pecado do. É, usou a sua astúcia de Jezabel para tentar te desencaminhar. É. Tá ligadinho. Pai, vou aproveitar a oportunidade. Pai, ultimamente tem tido alguns ataques aqui, o clima aqui é muito pesado por causa do catolicismo e tudo mais. E nós somos como se fosse um alvo a bater, né, pai? A última vez que tive uma experiência que eh, havia assim mãos assim na minha cabeça tentando roubar o cabelo do pai. Eu coloco sempre assim debaixo do lenço antes de dormir. Eu até
cheguei a falar com o pai, mas tem outros ataques também, assim, enquanto estou de joelhos a orar, aparece assim imagem de feiticeiros, mãos, assim, como se estivesse a vigiar a nossa casa. E pronto, é isso, pai. Então, uma palavra contra essa potestade que tem resistido, né, até agora, por favor. Em nome de Jesus Cristo, toda fortaleza caia por terra agora. Os inimigos que Satanás levantou contra vocês para tentar impedir o vosso crescimento em todos os sentidos, caia por terra. Em nome de Jesus, destrói ele e todos os bruxos também. Sejam perturbados até a exaustão. Ó espada, ergue-te, demônios cortejados, bruxos destruídos, no nome de Jesus Cristo, e recebam novas forças para caminhar no meio da idolatria, dos idólatras. Sim, forças para permanecer, forças para resistir, forças para guerrear, forças para lutar, forças para vencer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pai. Muito obrigada. Tá Dá ligado. licença. Oh, meu Carmita Deus. aproveitou fazer um pedido e vou aproveitar e tal. Ouviu? Eles são. Então, lembra-te no que está escrito aí no livro do Apocalipse? Há uma igreja que diz: Tu habitas onde está o trono de Satanás. Não que seja aquele lugar que tem trono de Satanás, mas hoje faço analogia ou comparação no tocante a essas nações onde tem muita idolatria. É incrível, é muita idolatria. Então, não é brincadeira, não. Quer dizer que você lá que se levanta com a verdade e verdadeiro, são muitas lutas. Mas também quem vence nesses lugares se torna um cristão de verdade. O cristão não é de meia tigela, um pau para toda obra. Então, mas que a vitória vem. Permaneça somente firme. O tempo da colheita ainda não chegou para essa terra. O tempo da colheita, não, vai chegar. Isso que vocês estão a ver que está a acontecer aí na África, é o que vai acontecer também. Vocês vereis muitos brancos nas lives, muitos ocidentais, orientais, asiáticos, nas lives a virem dizer Man of God, homem de Deus. Então, vai chegar. E vocês que estão nesses países, os ministros hoje que serão comissionados para esses países, vão encontrar campos maduros. Não se enfraqueçam. Não digam, não, nem uma alma conseguimos amar. Não, o tempo não chegou. Hein? Vocês continuam somente a trabalhar. O tempo não chegou, mas continuam a lançar a semente. Continuam a exercitar a vossa fé. Continuam a curar os doentes. Continuam a pregar às pessoas. Sim, quando chegar a hora, é só colher. É só colher. É só colher. É só lançar as redes. Multidões e multidões de peixes. Então, vá em frente. Eu, como fui muito atacada no desespero, peguei o cabelo do poste e engoli. Depois, no outro dia, minha barriga estava tão quente que encostava o braço. Ele arrupiava pela diferença de temperatura. Faz como eu, irmão. Ô Sandra, você engoliu o cabelo. Você, vocês estão. Sandrinha, meu Deus. Estavas sendo muito atacado e pronto. Então, vou resolver o problema. Não, essa foi a tua fé, já? Foi a tua fé. Aconselho as pessoas não imitarem a fé. Há coisas que se imita. Há coisas que não dá para imitar. Ouviu, Sandra? Para ti funcionou. Não é que para outro não vai funcionar, mas pronto. Vai fazer sem fé, tu fizeste com muita fé. Por isso funcionou. Aí eu disse, "Epa, isso já imaginou se te atacarem na mente? Não, isso vai te fazer mal e não sei o quê. Pronto, já era. Tenta só. Você duvidou, mas ela não. Ela fez com muita fé. E resultou.
Sempre vai resultar, né? É incrível. Ô Yuri, o que você falou aqui, parece que não tinhas falado a primeira vez. Tipo, lá não ouvi bem. Hein? Depois também, como disse a mulher do Cosmo, presencialmente é difícil também falar. Aqui é suave. Aqui é suave. Não há de haver as pessoas que contam testemunho aqui. Bem nítido. Vai só contar no altar. Vocês não viram o miúdo aí, o quem? O miúdo, o quem? O ilustre. No altar. Ei! Eu tive que começar a lhe ajudar. O rapaz da mochila. O ilustre. O ilustre Freddy. É, Esmirna. Esmirna disse: ainda bem que o pai vai se esconder, senão até a roupa do pai vão comer. É verdade. Quando a Luísa de Carvalho me contou essa visão, não existiam essas coisas. Ele me disse: eu sonhei, as pessoas lutavam para arrancar um fio do teu cabelo. Só um fio. Hã? Dinei foi deitar o fio do cabelo do homem, não sei se aonde. Pânico. Hã? Quem é que teria. Eu sempre desconfiei que, para além da palavra que eu mandei para a Carcolândia, alguém deitou lá o fio do cabelo do homem, aí na Carcolândia do que do São Paulo. Será que ele. Olha, aquela Carcolândia, até hoje, nem o próprio Lula conseguiu explicar. Algo que evaporou sem explicação. E as coisas que são espirituais e que não é favorável ao lado deles, automaticamente até as mídias são ameaçadas para não comentar. Assim eles ameaçaram, ninguém mais fala daquilo. Senão, quando começarem a noticiar sempre, o povo vai pressionar. Ou vocês mataram os drogueiros. Não, não, não. Se porventura não foram lá lhes assassinar à noite, não raptaram eles e foram lhes matar, então o povo vai questionar, não, finge que não aconteceu nada. Parem de falar disso. E eles sempre alugam os quem? Alugam os comentaristas, que eles são próprios os profetas de Satanás que você não imagina, para me enganar o povo. Mas não, foram algures, se espalharam, outros foram não sei onde, outros foram não sei qual a rua, outros não sei quem. E pronto, para cá fecharam quem? O negócio. Não, aquilo era uma multidão, eram milhares, pá. Milhares, alguém falou isso, um jornalista, não é possível. Aquela multidão evaporar de noite para dia, sem explicação. Algo aconteceu. Amém. Se alguém, não tem alguém que levou lá, deve ser o vento que levou lá. Alguém deixou perder o cabelo dele, ou estava a andar com ele sem saber, caiu mesmo aí. Como assim, Yuri? A bruxa olhava para minha foto. Aí ele disse: eu sei, ele vai destruir a igreja católica, mas ela vai até o fim. Ah, falou isso? Vai destruir, mas vai até o fim. Muito forte. Amém. É a grande Babilônia, pô. Pagou até combustível para ter.
Samuel disse, é aquele combustível que te fatigou o carro. É muito forte. Yuri, foi só mesmo graça de Deus. Senão ele ia te fazer demonstração de poder aí que você não imagina. Carro em movimento, ele ia desaparecer. Hein? Em alta velocidade, com a porta fechada. Você a conversar lá atrás, a pensar que está lá, ou ias ouvir silêncio. Quando virava assim, ia gritar, ai, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, ele queria desaparecer. Não conseguiu. É, não, aliás, ele te avisou. Minha vontade é fazer já uma viagem astral agora. É muita ousadia da feiticeira, né? Deus abençoe.